Galera, tudo bom? Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Arquibancada Futebol. Neste canal você vai ficar por dentro de todas as notícias que aconteceram na semana, todas as transações, todo tipo de negociação, você vai ficar ligado aqui no Arquibancada Futebol. Então, vamos com a nossa primeira notícia. O Palmeiras essa semana acertou a renovação de contrato com a Crefisa, um contrato milionário. A Crefisa vai depositar aos cofres do Palmeiras, em torno de 2 anos, que o contrato foi renovado por 2 anos, cerca de 150 milhões de reais. No primeiro ano, que é essa temporada, vai ser cerca de 72 e no segundo ano, cerca de 78 milhões. Com esse dinheiro, o Palmeiras vai conseguir montar um ótimo time. Já tem um time muito bom, mas se conseguir administrar bem esse dinheiro, vai conseguir montar um ótimo elenco para o final da Libertadores. Se conseguir ganhar o tão sonhado Mundial, vai ser um excelente negócio. Mas tem aquela incógnita também, né? Com esse elenco que o Palmeiras está montando, se não ganhar nada esse ano, vai ser um completo fracasso. Mas se ganhar, né, vai ser nada mais do que simplesmente obrigação. Então vamos ver como que o Eduardo Batista vai conseguir administrar esse time nas suas mãos, já que a Crefisa está depositando tanto dinheiro assim, investindo tanto dinheiro assim no Palmeiras. Vou falar agora do Corinthians. Essa semana teve a apresentação. O Meia Jadson foi apresentado ao elenco do Timão. Vai fazer uma pequena pré-temporada, porque voltou um pouco acima do peso. Vai ganhar um pouco de condicionamento físico e vai se entregar ao elenco do Corinthians. Mas vamos ver qual o Jadson que vai vestir a camisa do Timão. Se vai ser aquele Jadson que jogou no São Paulo, porque no São Paulo ele não conseguiu desempenhar o seu bom futebol. Ou se será aquele Jadson que jogou no Corinthians em 2015, mas jogou também ao lado de Renato Augusto, ao lado de Elias, Wagner Love, Malcom, Ralf, Fagner. Foi um Jadson que conseguiu se encaixar bem no comando do Tite. Mas agora não tem esses jogadores. Agora tem Giovanni Augusto, tem Marlone, tem Rodriguinho, tem Marquinhos Gabriel. Não tem os mesmos jogadores que tinha naquele ano. Então vamos ver se o Jadson vai conseguir se adaptar e fazer um bom jogo, um bom ano com a camisa do Corinthians. Do Grêmio, do Imortal. Essa semana uma notícia ruim. O Meia Douglas teve uma lesão grave, ele lesionou o joelho, vai ficar no mínimo 6 meses parado. Ele rompeu o ligamento cruzado de seu joelho. Vai ficar no mínimo 6 meses parado. E nisso ele vai perder Campeonato Gaúcho, vai perder início de Campeonato Brasileiro, início de Libertadores, vai poder voltar só no segundo semestre. Nisso, o Renato Gaúcho, ou melhor dizendo, Renato Portaluppi, que ele prefere que chame ele assim, está pensando em recuar Bolanhos. Mas o Bolanhos, não sei se ele vai conseguir fazer essa função com inteligência, porque no meu ver não tem inteligência para isso. Ano passado ele jogou mais como centroavante, mais pelos beirados do campo, mas não jogou como camisa 10. Então não sei se ele vai conseguir fazer essa função como o Douglas fazia. Vamos aguardar aí, daqui a pouco tem mercado da bola, o Grêmio está à procura de meia, mas isso eu vou falar só daqui mais para frente. Agora do Flamengo. O Flamengo essa semana que teve estreia do Berril. Berril que ano passado fez um excelente campeonato pelo Atlético Nacional. Campeonato muito bom, foi campeão da Libertadores, teve um excelente ano, era titular absoluto daquele time comandado pelo técnico do Atlético Nacional. Ele estreou para o Flamengo, não jogou muito bem, errou alguns passes, estava correndo demais, mas teve estreou com gol, e é isso que o torcedor quer ver. É isso que quer ver. Se fizer gol, tá valendo. Vamos mudar um pouco de estilo aqui do Flamengo. Sair da estreia do jogador e vamos falar do patrocínio. Essa semana também o Flamengo tentou renovar, conseguiu renovar o seu contrato com a Caixa. A Caixa quer ser o patrocinador master. Mas o Flamengo queria um aumento, queria para 30 milhões de reais. Mas a Caixa deixou no mesmo que estava, 25 milhões de reais. A Caixa alegou que o Flamengo não conseguiu um título de expressão. Talvez se conseguisse esse título de expressão como o Campeonato Brasileiro, talvez conseguiria esse aumento. Mas não conseguiu nada, também ficou sem aumento. Vamos falar
O assunto agora do momento vai ser Libertadores. Não sei se vocês viram, mas meio de semana o Atlético Tucumán conseguiu uma classificação heróica, digna de um filme. Porque vou explicar a situação para vocês. O Atlético Tucumán ia jogar em Quito, com o Elo Nacional. Mas quem está acostumado a assistir futebol sabe que Quito tem uma altitude muito elevada. Aí o grupo preferiu ficar na cidade de Guayaquil, que é ainda no nível do mar. E horas antes do jogo, viajar para Quito, para não sentir tanto o efeito da altitude. Mas deu errado, porque chegando no aeroporto, deu problema na documentação do time. Aí eles conseguiram pegar um avião comercial, viajar para Quito, pegou o ônibus foi cerca de 130 km por hora para poder chegar no estádio. Mas aí esqueceram de outro problema. Os jogadores foram, mas as suas roupas, chuteiras, caneleiras ficaram no aeroporto. Mas chegando lá, quem estava lá? A seleção sub-20 da Argentina. Então eles pediram emprestado seus uniformes, usaram, jogaram o jogo, venceram por 1-0 e se classificaram. Vai pegar agora o Júnior Barranquilla na terceira fase da Libertadores. Foi uma excelente classificação. É o assunto da vez. Não sei se os tricolores acompanharam essa semana, mas o jogador Maicon, centroavante, jogador da base, é um bom jogador, assisti a alguns jogos dele. Ele saiu da UTI, porque ele estava internado, porque, se eu não me engano, no início do mês passado, ele sofreu um grave acidente. Ele estava numa rodovia de Minas Gerais, ele no banco de passageiro e um amigo dele dirigindo, quando de repente uma vaca entrou na frente do carro, sofreu um acidente grave, ele foi parar na UTI, mas conseguiu alta. Vai se representar o elenco do Fluminense e tem grandes chances de voltar a jogar aí um pouco mais pra frente. Vai ajudar o time do Fluminense nos campeonatos do ano aí. O futebol brasileiro que tem um calendário muito pesado. Então você tem um elenco volumoso, um elenco com qualidade, ajuda muito. Vamos ver aí, boa sorte ao Michael, jogador do Fluminense. É o Vasco, gigante da colina. O Vasco inscreveu o Luiz Fabiano do Bira. Bira é um sistema que você inscreve jogadores para o Campeonato Carioca. Inscreveu o Luiz Fabiano no Bira, mas só que tem um problema. O Luiz Fabiano ainda não está contratado. Eu acho que o Vasco chamou o Luiz Fabiano e falou assim: Luiz Fabiano, você vai conseguir sua rescisão? O Luiz Fabiano deve ter falado: não, sim, vou conseguir, pode me inscrever lá. Aí o Vasco inscreveu, porque senão o prazo vai acabar. Aí o prazo acabando, o Vasco não vai conseguir inscrever mais nenhum jogador no Campeonato Carioca. Mas é preocupante e perigoso, porque se o Luiz Fabiano não conseguir essa rescisão, o Vasco vai perder uma vaga no time. Uma vaga que nem eu falei, num campeonato puxado, você ficar sem um jogador é difícil, mas vamos ver aí, boa sorte ao Luiz Fabiano, sabendo que jogou muita bola, muito com a camisa da Ponte Preta, muita bola com a camisa do São Paulo, se eu não me engano, segundo ou terceiro maior artilheiro da história do Tricolor, jogou muito no Sevilha também, então boa sorte ao Luiz Fabiano, que ele seja muito feliz, seja ou na China ou seja no Vasco. Dessa vez é a Chapecoense que depois da tragédia com seus sobreviventes, o Neto e o Alan Ruschel, têm grandes chances de voltarem a jogar futebol. Os médicos estão se surpreendendo com a melhora gradual que eles estão tendo. O zagueiro Neto e o Alan Ruschel estão treinando, estão correndo em campo e podem voltar a jogar em maio. E vai ajudar muito a Chapecoense. Chapecoense esse ano que vai longe da Libertadores, hein? E escuta que eu tô vendo, porque depois da tragédia, a Chapecoense virou, se não o primeiro time de muita gente, o segundo time é certeza que virou. Então vamos Chape e vamos ver, vocês vão longe na Libertadores. Do Atlético Paranaense, mas sendo mais específico do Washington. Quem lembra do Coração Valente, aquele que teve problema no coração, um grande jogador, grande centroavante, o Washington, jogou muito no Atlético Paranaense. Se eu não me engano, em 2004, ele foi o maior artilheiro de uma edição de todo o Campeonato Brasileiro, chegando à marca de 34 gols com a camisa do Furacão. Jogou muito também no Fluminense. Eu lembro de uma história dele no Fluminense, em 2008, semifinal ou quarta de final da Libertadores, Fluminense e São Paulo. O São Paulo havia ganhado o primeiro jogo de 1-0, gol do Imperador, gol do Adriano. E no segundo jogo, estava perdendo o jogo por 2-1. Nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, que acontece um escanteio. Thiago Neves vai cobrar
cruza a bola na área, o Washington faz o gol, o Maracanã vai abaixo e o Fluminense consegue uma heróica classificação. Mas lembrando que mais pra frente perdeu nos pênaltis para a LDU e foi vice-campeão da Libertadores. O Washington, ele concluiu um estágio, a gente sabe que ele estava fazendo um estágio, ele vai ser técnico, vai seguir os passos do Rogério Ceni, mas ele vai começar em clubes menores, não quer começar no São Paulo, não quer começar num clube gigante do Brasil. Vai começar em clubes menores, concluir seu estágio e por volta de abril, maio, ele já vai estar no mercado para iniciar sua carreira como técnico. Então boa sorte ao Washington, que ele seja muito feliz, que ele dê muitos títulos ao clube que ele passar. Do glorioso, da estrela solitária, Botafogo que passou semana passada, eliminou o Colo-Colo, gol do Pimpão aos 35 minutos do segundo tempo, vai pegar agora o Olímpia. Mas o Olímpia não é qualquer time, é uma pedreira, é o maior time do Paraguai, é um time tricampeão da Libertadores, é o time que mais conquistou títulos nacionais em seu país, tem um estádio grande, que é o Defensores del Chaco, se eu não estou enganado. Tem um jogador que chegou a ser titular do Bayern de Munique, que é o centroavante Roque Santa Cruz. E é um jogo complicado. Os paraguaios são cativentos. Então, boa sorte ao Botafogo. Mas não sei se vai conseguir passar, né? Mas boa sorte ao Botafogo, vai ser um jogo muito complicado. Vamos estar assistindo e vendo o que vai acontecer. No próximo vídeo a gente vai falar se o Botafogo conseguiu fazer um bom jogo, se perdeu, se ganhou. Vamos ver o que vai acontecer. E também notícia do Montilho, hein? Notícia do Montilho. Montilho que sentiu uma lesão na coxa. Não sabe se vai conseguir enfrentar o Olímpia na primeira decisão da terceira fase da Libertadores. Quem passar desse confronto já vai entrar direto na Libertadores em si. Porque até então a gente costuma intitular isso de pré-Libertadores. Então se o Montilho conseguir jogar vai ser muito bom. Mas o exame apontou a lesão na coxa dele. Então não é certeza se ele vai conseguir jogar ou não. Mas boa sorte para o Montilho, boa sorte para o Botafogo e tomara que eles consigam a classificação. E seleção brasileira, mas seleção brasileira sub-20. Infelizmente, o time sub-20 do Brasil foi desclassificado no hexagonal final. É um grupo de seis seleções, o Brasil ficou em quinto. Empatou o último jogo com a Colômbia, mas não conseguiu sua classificação e foi eliminado. Tem até alguns jogadores bons, mas parece que o time não deu liga. O Micali não conseguiu montar um bom time. Tem o Viseu do Flamengo, David Neres do São Paulo, Paquetá também do Flamengo, tem o Guilherme Arana do Corinthians, são bons jogadores, mas não conseguiu juntar isso muito bem e não deu liga no time. Infelizmente o Brasil foi eliminado e vamos tentar na próxima, né? Quem sabe na próxima consegue. Mercado da bola na pauta. Vamos iniciar falando do Botafogo. O Botafogo está tentando a renovação do volante Ayrton. Ayrton que fez uma temporada muito boa no passado, está tendo uma regularidade muito boa. Ele foi indicado pelo Ricardo Gomes ao São Paulo, quando ele ainda estava lá, o São Paulo contratar ele, porque o volante Hudson ia sair, foi para o Cruzeiro, o São Paulo contratar ele. Mas o Botafogo não quis negociar. O São Paulo chegou a ver a situação do jogador, mas o Botafogo não quis negociar. Mas o volante Ayrton, ele é um dos jogadores do time titular que recebe o salário mais baixo do elenco. Então ele quer um salário compatível com o que ele acha que precisa receber, né? Então tomara que o Botafogo consiga essa renovação, porque perder o volante agora seria desastroso, para ser mais exato. Seria desastroso porque o Botafogo não tem um volante à altura do Ayrton para fazer essa função no elenco. Então vamos ver se o Botafogo consegue fazer essa renovação. E outra notícia do Fogão também, que o zagueiro Marcelo, menino da base, muito bom jogador, o Botafogo, o contrato dele vem, se não me engano, só em 2019 ou 2018. Mas o Botafogo já quer renovar com ele, quer colocar a multa rescisória dele lá em cima, que assim, quando ele for vendido, vai ajudar os cofres do Botafogo, que não estão muito bem. É um bom zagueiro, então vamos torcer para o Botafogo conseguir renovar tanto com o Marcelo como com o Ayrton, volante do Fogão. Do Tricolor Paulista do Morumbi, São Paulo oficializou a contratação de Lucas Prato, excelente atacante. Ele jogou muita bola no Vélez da Argentina, jogou mais bola ainda no Atlético Mineiro, fazendo muitos gols no próprio São Paulo. O São Paulo conseguiu a contratação por cerca de 4 anos, foi um excelente reforço. Porque no elenco tricolor, o São Paulo tem na posição dele, tem Gilberto e tem Chaves.
Nenhum dos dois tem a qualidade que o Prato tem. Tudo bem que o Chaves mete uns gols aí. No jogo passado, jogo retrasado do Tricolor, ele fez 2 gols contra o Audax. Mas não tem cacife para ser titular do São Paulo. Com a chegada do Lucas Prato, vai ajudar muito o time. Assinou por 4 temporadas e boa sorte ao Tricolor. A negociação foi cerca de 20 milhões de reais. O São Paulo comprou 50% dos direitos econômicos do jogador. Mais notícia do São Paulo, o volante Jusilei está quase tudo acertado, só falta assinar. Já fez exames médicos, ele conseguiu, vai ser um contrato por empréstimo. O São Paulo conseguiu negociar com o time chinês. A negociação se arrastou ao longo de um mês, porque no Ano Novo Chinês fica tudo mais lento por lá. Mas parece que o negócio vai sair e ainda nesse final de semana, ou no começo da semana, o São Paulo vai anunciar a contratação do Jusilei, aquele mesmo que jogou no Corinthians. E mais uma notícia para encerrar falando do São Paulo. O São Paulo está atrás de um lateral esquerdo. E esse lateral esquerdo pode ser o Maxwell. Esse menino, aquele lateral esquerdo, jogou muita bola na seleção brasileira e está atualmente no PSG. É um lateral velho, está com uns 33, 34 anos, mas ainda tem mercado. O contrato dele, se eu não me engano, acaba meio do ano. O São Paulo está querendo um negócio sem custo para o Tricolor, porque o Tricolor gastou muito com a contratação do Lucas Prato. Então está querendo um negócio sem custos. Mas ele ainda tem mercado na Europa, então acho que é uma contratação meio difícil. Seria bom, porque atualmente no elenco do Tricolor, o São Paulo só tem o Júnior Tavares, que é o menino da base. E ele ainda é reserva, porque quem está fazendo essa função é o Buffarini, que é um lateral direito. Então se o Maxwell chegasse, jogaria o Buffarini para a lateral direita, o Maxwell na esquerda, aí o time começaria a ganhar uma cara de São Paulo, que é um time gigante do futebol brasileiro. Do Palmeiras que conseguiu a sua tão sonhada cereja do bolo, que nem diz seus dirigentes, né? Contratou o Borja, se eu não me engano, por 4 ou por 5 temporadas. Foi uma contratação milionária. O que estava dando um pouco de entrada era no número de parcelas. O Atlético Nacional queria um número de parcelas pequeno. O Palmeiras já queria estender isso por mais tempo. Mas tudo se acertou. Borja já vestiu a camisa do Palmeiras, já chegou em São Paulo e olha, o Palmeiras está com um time muito bom. Se eu não me engano, é o melhor elenco do Brasil. Tem no mínimo 3 jogadores que servem para ser titular em qualquer time desse Brasil por posição. Tem um time muito bom, mas é que nem aquilo que eu falei anteriormente. Se não conseguir nenhum título de expressão esse ano, vai ser desastroso para o elenco do Palmeiras. Então vamos ver como que o técnico Eduardo Batista vai conseguir administrar isso, porque são muitos egos, tem muito craque no time. Então vamos aguardar para ver como que o técnico vai conseguir administrar isso, porque tem muita estrela que vai ficar no banco, tem uns que não vão ser nem relacionados com o jogo, e pode dar alguma intriga no elenco. Mas vamos ver como o elenco alviverde vai se sair esse ano com a contratação do Borja. Agora eu acho que com a chegada dele, o Palmeiras deve encerrar suas contratações, não deve pensar mais em ninguém, porque já tem muito jogador. O elenco já está muito grande. Vai deixar alguns de fora, porque no Campeonato Paulista você pode escrever só 28 jogadores. Mas o elenco grande é bom, né? Porque o calendário é muito cheio na temporada. Tem Libertadores, né? Tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem muitos campeonatos. Então vamos aguardar e ver como será esse elenco do Palmeiras com o Borja, que deve ser titular, com certeza deve ser titular. Do Corinthians infelizmente desistiu do atacante William Potker, ele que fez um excelente campeonato brasileiro, acho que foi um dos artilheiros do campeonato ano passado pela Ponte Preta, pela Macaca querida. Mas ele jogou a Copa do Brasil meio de semana pela Ponte Preta. O Corinthians, o acertado é, você vai jogar somente o Campeonato Paulista. Acabou no Campeonato Paulista, você vai se transferir para o Timão, para o Corinthians. Mas ele não fez isso, jogou a Copa do Brasil pela Ponte Preta, o Corinthians desistiu do negócio, mas eu acho que ele vai conseguir fazer um bom campeonato pela Ponte Preta e talvez conseguir um time até maior, clube europeu, que agora ele vai ser muito visado, porque é um bom jogador, entendeu? Então vamos aguardar aí e ver qual vai ser a situação do William Potker esse ano, se com essa negociação ele vai ficar frustrado, vai abater um pouco o seu futebol, ou se ele vai ganhar mais força e vai jogar ainda melhor para conseguir um outro clube, seja a Ponte Preta. Não é querendo diminuir a Ponte Preta, mas tem clubes maiores. Ele, sonho de todo jogador, querer jogar em um clube grande. Continuando falando de Corinthians, o Corinthians está tentando a renovação com o Rodriguinho. O Rodriguinho, que desse elenco corintiano, no meu ver, é o único jogador que está salvando o time.
O único, que Giovanni Augusto não está jogando nada, Marquinhos Gabriel também não, Marlone não está jogando muita coisa. Então o único jogador que desde o semestre passado, desde o último semestre de 2016, ainda está jogando alguma coisa é o Rodriguinho. Então se o Corinthians perder esse jogador, será desastroso para o time. Vai acabar o time. O Corinthians já perdeu por Santo André de 2-0, mesmo com o Rodriguinho jogando. Recebeu uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, proposta muito boa para o jogador, mas o jogador recusou. O jogador conversou com a diretoria, recusou a proposta, mas ele também não renovou o contrato. O Corinthians quer renovar o contrato dele acaba ao final desse ano, ou seja, meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Vamos ver aí o que acontece, né? Para os planos do Timão, não será bom perder o jogador, né? Mas o jogador acho que quer jogar em Europa, já quer jogar em outro time. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O Gigante da Colina. O Vasco está tentando a contratação de um zagueiro. E esse zagueiro é o Paulão. Esse mesmo, aquele que jogou a temporada passada no Internacional e foi rebaixado. No meu ver, não é uma boa contratação, porque vai tornar o time muito velho, porque já tem o Rodrigo, tem um goleiro Martin Silva que já tem idade avançada, tudo bem é goleiro, isso eu não nem vou contar muito, mas tem o Nenê, tá jogando no fim da bola, mas é velho também, tem Éder Luiz, tem o Luiz Fabiano seguindo, vai montar um time muito fraco, deixa de contratar o Paulão, vai na base, deve ter algum zagueiro bom, se bem que o Vasco esse ano na base foi eliminado na Copinha, se não na primeira fase, na segunda é certeza. Então talvez também tenha esse zagueiro bom lá. Mas acho que contratar um zagueiro mais jovem, um zagueiro melhor, porque ano passado ele não fez um campeonato bom, acho que seria o ideal. A contratação seria por empréstimo de 1 ano, mas acho que não seria o correto do Vasco a se fazer. O Vasco que apresentou o Bruno Paulista e o Manga também. Então vinha para reforçar o time essa temporada aí, que vai ter muitos jogos para o Vascão. O Sport, do Leão da Ilha. O Sport está vetando a ida do Rogério, do Neymar do Nordeste, de volta para o São Paulo. Porque o São Paulo possui os direitos federativos do jogador. Mas na transferência do Rogério para o Sport, o Sport adquiriu 25% dos direitos econômicos dele. Mas com a saída do David Neres do São Paulo, o Rogério sempre falou, agora eu só tenho 3 atacantes de lado de campo. Eu só tenho o Luiz Araújo, o Neilton, que veio do Botafogo, e o Wellington Nem, que veio do Shakhtar Donetsk. E o Rogério Ceni acha isso pouco. Eu também acho pouco. E como o Rogério, que está no Sport, é jogador do São Paulo, o São Paulo está pedindo o jogador de volta, mas o Sport não quer deixar. Uma cláusula no contrato, se eu não me engano, fala que o Rogério, o Sport tem a opção de compra. Então provavelmente deve comprar os direitos econômicos do São Paulo e assim ter o jogador no seu elenco até o final do seu contrato. Grêmio, vamos falar do Grêmio. Grêmio que está no mercado. Falei anteriormente que o Douglas se machucou, então o Renato tem a opção de recuar um pouco o Bolanhos, mas o Renato quer um meia de criação da posição, não quer recuar um atacante para essa posição. Então o Grêmio está à procura de um meia, está procurando de um volante também, porque com a saída do Wallace, o Grêmio no seu elenco não tem um jogador ao nível dele, é um nível muito alto. O Wallace é aquele jogador que sabe chutar, tem um bom passe, excelente na marcação, é jogador de seleção brasileira, então o Grêmio não tem um jogador no nível dele, então está à procura do Wallace. O Wallace que foi para o Hamburgo, fez um contrato lá de 4 ou 5 anos. E também está à procura de um zagueiro. O Grêmio deu uma sondagem pelo Xandão, aquele que jogou no São Paulo, se não me engano, por volta de 2009. Deu uma olhada também no Bruno Rodrigo, que jogou temporada passada no Cruzeiro, não fez um bom campeonato e também está à procura de um zagueiro. Tudo bom, meu amigo? Esse foi o primeiro vídeo do Arquibancada Futebol. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Não deixe de dar aquele like para ajudar a gente, estamos começando agora. Se inscreve no canal. Se você tem aquele amigo seu que gosta de futebol, manda esse vídeo para ele, ele vai gostar, pede para ele se inscrever no canal também. Muito obrigado, a gente vai procurar lançar vídeos semanalmente para poder você assistir e ficar bem informado aqui no Arquibancada Futebol. Falou!